Cada filtro. Difícil achar um normal. Oi, boa tarde! Hoje a live é num horário diferente. Enquanto vocês vão chegando, eu vou escolhendo um filtro normal, né? Porque cada filtro... Oi, Josi! Eu tô escolhendo um filtro normal, porque cada filtro que aparece... Porque a gente fica com a cara meio estranha. Nossa Senhora! Esse aqui tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vamos esperar então minha amiga Fernanda, jornalista como eu, colega de profissão, que também agora é empreendedora. Boa tarde, Josi. Você que tá aí no salão, ó, cabelos cortados por Josi. Viu? As pontinhas aparadas pela Josi. Tô me sentindo. Gente, a live hoje é pra falar sobre branding pessoal em transição de carreira. Mas como eu vou conversar com a Fê, a Fernanda Sampaio, a jornalista, a gente dividiu bancada durante algum tempo na Record News, em São Paulo. E foi lá que a gente se conheceu e a gente se tornou grandes amigas. A gente veio a se reencontrar em Porto Alegre um tempo. Ela também foi para Porto Alegre para ser repórter. E a gente se reencontrou, né? A Paulistinha. Só que hoje ela trabalha com vídeos. Ela também saiu da TV e empreende como eu. E ela vai falar sobre como fazer vídeos com naturalidade. Ela hoje transmite esse conhecimento que ela aprofundou e dá mentoria nesse sentido. E aí eu vou pedir pra ela pra dar algumas dicas. Dica não, eu não gosto muito da expressão dica, porque fica parecendo que é algo superficial. Eu acho que é orientação, não é dica, orientações. A Fê tá aí já. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. E é isso, gente. Vamos falar sobre branding, transição de carreira e também sobre vídeo. É muito assunto para uma live só. Oi! Olá! Tudo bom, amiga? Tudo bem? Oi, você? Quanto tempo! Pois é, que honra. Nossa, a gente tentou essa live, né? E não Você nunca conseguia. conseguia, né? Porque somos mães, né, que empreendem. Nossa, como é difícil, né? Acho que só quem é mãe mesmo sabe. Sim, Menina do verdade. céu. Não, mas E Fê, finalmente agora tudo em tudo ordem, certo. vai ser uma alegria, assim. Eu tô morrendo de saudades de você. Não sei se Eu você já também. contou pro pessoal aqui que tá acompanhando, né, que a gente se conhece há tanto tempo, né, Rô? De lá da TV, nossos bons tempos de apresentadora Isso, eu também, falei né? que a gente se conheceu na Record News, né? É, Nos idos de 2012, eu acho, 2013. acho que foi. A gente apresentava e o tempo passou. Depois a gente se reencontrou em Porto Alegre também, as duas como É, repórteres dessa é. vez. Mas e que agora a gente empreende, a gente se Pois é. reinventa, né? Se Isso reinventa, aí. se reinventa. É Porque real... o conhecimento a gente que detém, né? Exatamente. Eu falo que você é um espelho para mim, porque Oh, foi num primeiro momento algo assim muito difícil para eu enxergar que era a hora de eu seguir nesse caminho. E fazer essa transição é muito difícil para quem está acostumado ainda com um trabalho carteira registrada, enfim, quando a gente acha que tem aquela certa segurança, né, isso. no salário garantido final de mês, mas ao mesmo tempo, assim, você poder de fato fazer o que você gosta, o que você mais sabe, o seu dom, enfim, algo que Uhum. realmente você não chama de trabalho, né, porque não é É, um trabalho, é um prazer. Então, assim, para mim tem sido engrandecedor. porque a Nossa, segurança também é um teto, sabe? Eu é, percebi isso, que a segurança era um teto. E daquele teto é, você não passa. é, E, e quando você empreende, o céu é o limite, só depende da gente. E quando eu exato. recebi o meu primeiro retorno financeiro, fruto exclusivamente do meu esforço, do meu conhecimento, sem nenhum atravessador, isso não tem preço. Não, A não. sensação é algo assim, indescritível. E você fala, ai, começou, eu quero mais, eu quero mais, sabe? Então você. É, Não mais o e financeiro, mais a sensação.
mais a É, sensação de autorrealização, né? é incrível isso, porque é o que eu tenho sentido também. Eu tinha a ideia assim, eu vou então seguir, agora eu tenho esse planejamento, eu vou fazer aqui os posts, eu vou conseguir conversar mais com todo mundo aqui da internet, enfim, ensinar um pouco das técnicas. Mas eu tô vendo que já nesse começo tem sido assim dificílimo para mim conseguir adequar, equilibrar os dois, porque eu tenho recebido tantas mensagens para o pessoal que quer começar. Eu já tenho alguns grupos, né? Eu comecei esse trabalho tem um pouco mais de 2 meses, então eu já Nossa! tenho tanta gente, Rô, se você soubesse que. Porque hoje em dia, né, todo mundo está precisando de Me fala saber exatamente o que é seu trabalho atual. Pois Explica. é, vamos lá, eu vou explicar, porque eu não tenho tido tempo de falar sobre isso aqui nas redes sociais, nas minhas redes sociais, principalmente, por conta disso, porque pelo pouco que eu divulguei, muita gente já ficou interessada, então isso me motiva ainda É. mais, e eu tô numa loucura, mas ó, é o seguinte, a mentoria online Vídeos de Impacto, ela nasceu por conta da questão, principalmente da pandemia, que muitas pessoas precisaram começar a se comunicar por vídeo. O Uhum. que acontece? Eu sempre tive vontade de empreender, eu sempre tive vontade de fazer um curso, mas só que era mais voltado para os estudantes e recém-formados em jornalismo. Eu sempre quis compartilhar toda essa nossa experiência em Uhum. televisão, porque sempre tive muita gente interessada, principalmente na época que eu estava lá nos Estados Unidos como correspondente, muita gente escrevia, falava: Fernanda, como é que faz isso? Como que você entra ao vivo? Como que tem que É ser? porque a dinâmica da rua e do É, estúdio é só no tapa que a gente aprende. é, A é, faculdade não ensina nada. É só na exatamente, raça. exatamente. Então eu comecei dali. Aí começou a me surgir essa vontade, essa ideia, mas enfim, fui seguindo a carreira na TV e pensei, bom, qualquer hora vai acontecer. E aí, como eu estava falando, agora na pandemia, eu comecei a reparar isso, que muitos entrevistados meus, assim, eu olhava, eu estava ali me posicionando antes de entrevistá-los, me arrumando, né? A gente tem essa consciência, a Uhum. gente trabalhou em TV há muitos anos, a gente sabe como se portar no vídeo. E eu olhava, eu falava, meu Deus, que vontade de falar para ele vir mais para cá ou mais para lá, ou arrumar ali a câmera dele. E assim, era complicado, porque a gente nem sempre pode dar dica, não é qualquer pessoa que aceita, que quer, né? Enfim, Sim. para o entrevistado. Bom, aí sempre, não sei para quem sabe de televisão ou não, mas assim, sempre antes, né, ou depois das entrevistas, a gente acaba conversando um pouco com o entrevistado, né, Uhum. com aquelas pessoas que a gente está ali fazendo o trabalho. E aí alguns deles começaram a me perguntar a respeito, se eu poderia dar dicas, enfim, papo vai, papo vem, isso começou a acontecer com frequência. E eu pensei, bom, por que não criar a mentoria? Então, foi aí que eu comecei a criá-la, eu comecei a desenvolver uma mentoria online de 8 módulos, ou melhor, 7 módulos. É que o primeiro eu costumo conversar com os Uhum. interessados, os clientes, para explicar como funciona, porque Sim. cada método é personalizado, de acordo Sim. com a demanda. E aí, nesses 7 módulos, eu explico tudo isso. A questão do posicionamento diante das câmeras, a questão do áudio, da luz. Tem módulos que falam sobre a comunicação verbal, sobre comunicação não verbal. Tem os Uhum. módulos que eu até ensino a treinar a TP, porque muita gente grava aqui, né, nas redes sociais usando o TP, usando o teleprompter, que Que precisa, né, legal. Rô, fazer E tem alguma coisa no sentido assim, porque é claro que tem pessoas que precisam aprender a dar entrevista, né? E por isso a gente chama do media Sim. training. Eu, É, inclusive, recentemente fui para Belo Horizonte só para passar a fazer o treinamento de media training para umas pessoas, para empresários. uhum. O ser humano do dia a dia, nós, réis mortais, também precisamos saber fazer vídeo. Sim, Não tem sim. como estar na rede social hoje sem fazer É, vídeo. É muito. Se a gente quiser é, aproveitar a crista da onda e colher frutos desse momento, a gente tem que aproveitar tudo que a ferramenta dispõe. E exato, fazer vídeo exato. é uma ferramenta poderosa. E é E é claro exatamente que a isso. prática que leva à perfeição para tudo. Mas tem algumas travas que as pessoas apresentam que fica mais, que é difícil vencer.
Você consegue superar isso? Olha, é tudo muito novo para mim. Como eu Uhum. falei, eu lhe acompanhei no início e eu via que você até perguntava: ah, vocês acham que eu estou muito séria ainda? Porque em televisão a gente é Sim. mais séria, né? A gente fala igual repórter. Exato, é. Então eu tenho uma É. certa dificuldade assim de ser mais coloquial, mais Uhum. solta. Eu ainda tenho essa travinha em mim. Mas posso Não fazer vou, não vou questão. negar, não vou negar. Aham. Principalmente porque como a gente tem aí tantas opções que a gente tem que utilizar, né? Como você falou, questão de Reels, enfim, várias Sim. ferramentas das redes sociais que são interessantíssimas para engajar e, enfim, É. atrair o seu público. Eu vejo que às vezes eu ainda preciso me aprimorar mais nisso, sim. Porque Uhum. tudo é novo, a gente está em constante transformação, constante evolução, É. principalmente agora com essa questão de tecnologia. Então, é preciso trabalhar. Eu tenho sim um planejamento, faço esse planejamento Uhum. semanal, procuro segui-lo, mas como eu falei, como tem sido tanta Tanto. procura, eu Uhum. tô, eu tô mais assim apresentando particularmente a mentoria e também já dando algumas aulas e tenho tido dificuldade de vir gravar, vir aqui ajudar, mas a mentoria em Sim. si engloba tudo isso. De acordo com a demanda, a gente Ótimo. fala também sobre como a Isso. pessoa deve se portar numa entrevista, porque essa é a ideia. Hoje a maioria das entrevistas são online. Então a pessoa Uhum. precisa ter esse posicionamento. Essa intimidade, né, com a câmera. É A gente uma precisa das. entender, porque as pessoas têm medo da câmera, né? Tem E timidez, chegou né? um momento que a gente tem que quebrar isso. Quebrar É. isso. Eu trato também disso na minha mentoria, quando eu falo de presença digital, porque a presença Uhum, digital, ela exige, né, essa questão do vídeo. uhum. E eu falo muito assim, pensa que a câmera do telefone é sua amiga, é sua colega, É sua boa. parceira. Pensa que é sua É, melhor amiga, sabe? é, E aí você é. vai falando. E não deu certo, gente? Não publica. Você não é obrigado a Pronto. publicar. Gente, eu Faz faço, de eu novo. tenho que confessar também, eu faço às vezes tantos vídeos, porque é isso que eu falei. Eu acho que eu ainda tô muito, talvez muito, Repórter. muito, muito repórter, é muito dura, muito engessada. Uhum. E aí eu também, eu gravo várias vezes antes, não gostei, vou Sim, fazer de novo. Isso é normal, não se porque, cobrem gente, tanto. é só a prática, é fazer. Mas se a gente É, nunca faz porque tá sempre é, com medo, a gente nunca evolui. Tudo que exato. você se compromete a fazer na vida, tudo, É, de primeira não fica bom. claro Aí que você vai não, fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. claro que Tudo, não. tudo, tudo. É só a gente É, olhar para alguma coisa que a gente hoje faz muito bem. Como é que é, foi a primeira vez que você fez? E vídeo é a mesma coisa. é. Mesma coisa. A gente tem um plus que já trabalhava com isso. Então a gente tem essa É, dicção, da desenvoltura, do uhum. desenvolver raciocínio, né? Mas a intimidade com a câmera é fazendo. Exato. Tem gente que tem muita dificuldade assim de se posicionar, fica muito travada assim das pessoas que eu conheço, que eu tenho trabalhado, tem vários níveis, é muito curioso. Muitos já vendem produtos, serviços online e tem essa facilidade de gravar, mas quando a gente começa a mentoria e eu falo para eles certas coisas, eles falam: "Nossa, eu nunca tinha reparado nisso, realmente trabalhando, ajustando esse pontinho faz diferença." Que são, por exemplo, a questão Sim. dos gestos. Eu conheço pessoas que falam assim muito bem, tem uma pronúncia muito boa, tem uma dicção muito boa, mas gesticulam demais. E aqui, olha assim, a gente olha no vídeo, né, a pessoa Sim. gesticulando fica agressivo, né, Rô? Então, tem que trabalhar isso. Tem que trazer para consciência, porque quando você toma consciência, você consegue fazer algo a respeito. E se a gente não É, fala, a pessoa às vezes nem percebe, né? pois Eu é. tenho uma live no IGTV que eu pontuo algumas coisas nesse É, sentido, sabe? O olhar. Às vezes a pessoa tá falando e ela fica assim, ela tá tão tensa que ela fica assim. e não Lembra do seu precisa olhar. disso, Ele não gente. pode É, congelar, senão você vira uma estátua. Para ter conexão emocional, a gente tem que ver outra pessoa do outro lado. é. Se eu ver uma estátua, não rola. Não, Então, lembra de naturalidade. naturalidade, tem Naturalidade. que ter movimentação no olhar, no rosto, gestos tranquilos, nem muito É, parada e também nem louca. é, é. Equilíbrio.
É só a gente pensar como é que a gente estaria conversando com uma amiga. Exatamente. Pensa que a câmera é sua amiga. É. Porém, o que a gente tem que entender também é sobre essa questão do branding pessoal, né? O que eu falo de você criar a sua imagem própria, porque eu acho que a gente já tem a própria imagem. Só que diante do que a gente vai apresentar ou vender, você precisa ter a sua imagem, fazer ela corresponder com o seu Sim. produto ou serviço. Porque um dos exemplos recentemente que uma pessoa me deu foi: Fernanda, você não sabe, eu estava numa apresentação aqui do serviço e eu estava falando sobre ele e tal. No final, a moça perguntou: nossa, que bonito esse anel, né? Mas é um pouco grande, não sei. Enfim, ou seja, a mensagem que ela passou despercebida, porque o anel que ela estava era tão grande que tirou a atenção. Então, o Natanael tá falando aqui, olha, contar uma boa história. Realmente, é fundamental, storytelling. O Natanael. Quando você conta uma história com transporte narrativo, com detalhes, o outro para prestar atenção e a pessoa fica curiosa para saber o que vai acontecer no final. Natanael, uma boa história é essencial. Natanael foi meu professor, viu, Rô? Aqui que legal! Na ESPM, ele é, nossa, uma pessoa assim, sensacional. A gente fez o curso Digital Degree, fazendo a propaganda aí da ESPM. Eu também fiz curso na ESPM, eu fiz 2, inclusive. Eu também, eu tô terminando um outro. Ó, ESPM patrocina a gente, a divulgação eu fiz Porto Alegre. Adoro. Não, eles são excelentes. E Natanael foi, assim, também um dos professores essenciais pra gente, que tem muita experiência nisso, nessa questão do marketing, engajamento, enfim, trabalha com muita coisa a respeito. Mas eu queria falar exatamente isso. Por isso que eu acho que casa muito, né, o que a gente faz. Porque as pessoas precisam... Não adianta elas estarem bem com a roupa que elas usam e não saberem gesticular, falar diante da câmera. E vice-versa, né? Ela precisa ter uma imagem própria. Por exemplo, se ela vai divulgar algum produto de academia, ela precisa estar vestida de acordo. Se ela vai divulgar algum produto de saúde ou algo mais empresarial, ela tem que ter, não é? Com certeza, o contexto faz toda a diferença. Eu vejo muito, inclusive, foto, a pessoa tá super arrumada, tal, no banheiro, assim, da casa. Você já viu isso? Aí tá no banheiro, a pessoa esquece do contexto e posta porque ela se gostou, mas e o contexto? Sabe? Não é legal, não é Mas legal. essa questão do branding pessoal e da marca pessoal, ela é muito profunda. Ela começa primeiro na minha percepção de mim mesma. O que muita gente pula é essa etapa. Eu não consigo comunicar se eu não me sei, se eu não me conheço. Eu nem sei quem sou, o que quero, o que busco e quero comunicar algo. Não tem como. Então eu começo em mim. Eu começo no autoconhecimento e na autoestima, né? Eu tenho que ser muito sólido, muito sólido. E no conteúdo, obviamente, porque eu não vou na esquina sem conteúdo. Não, só que o conteúdo hoje já não te diferencia mais, né? Porque a mesma faculdade que eu tenho, fulano tem, ciclano tem. O que vai te diferenciar é o seu posicionamento. Exatamente. E como aí, você vai se portar. Como que você vai se posicionar. É a sua imagem, é o seu negócio. Você vende aquilo tudo, né? O seu trabalho. O conteúdo é essencial, mas ele não te diferencia. Sim. E aí você começa com essa construção da marca pessoal, primeiro dentro de você. Nesse processo de descoberta de propósito. Ele não é rápido, ele é profundo, para que a coisa seja sustentável. Para que faça sentido na próxima etapa, que é comunicar. Porque o que o outro vê de mim está no outro. Eu, teoricamente, não domino, mas eu sou responsável por fornecer os elementos para que o outro forme uma percepção de mim. Exato. E quais são esses elementos que eu estou comunicando? E tudo comunica alguma coisa. Exatamente. Hoje eu estava, antes de vir para cá, eu parei para tomar um suco, tal. Eu falei assim, vou postar que eu tô tomando o suco. Aí você tem que pensar em tudo, sabe? Tudo. O que aquilo significa? O ambiente que você tá, o que significa? Tudo, sabe? A gente que te agradece, Aparecida, pela participação aqui. E eu decidi não postar, porque não tinha... não corroborava outras coisas que estão no meu contexto, que orbitam a minha mensagem.
Sim, Então é por isso exatamente. que a gente tem que estar ligado o tempo Eu inteiro. penso muito nisso também, Roa. Muitas vezes eu tenho vontade de postar certas coisas, mas não está relacionado. Quem está acompanhando a gente não está interessado nem sempre naquela questão, enfim. Então, é preciso É, trabalhar muito disso, né? e a gente tem que ter muito claro, assim, qual que é o seu limite na rede social? A gente também não tem que se agredir. Você vai Sim. é muito importante eu me conectar emocionalmente com as pessoas. Elas me escolhem pelo emocional. Né? O meu produto pode ser muito bom, mas ela vai me escolher porque ela se conectou com os meus É, valores. E eu comunico é, meus valores através de posts que muitas vezes não tem nada a ver com a dinâmica do meu negócio. Fala muito mais exato, de mim. Só que eu tenho exato. que estabelecer qual a parcela de mim e da minha vida pessoal eu estou disposta a mostrar e que é Exato. interessante mostrar. É. Porque de Que é o. repente você se vê mostrando uma cena muito íntima, depois você se arrepende e aquilo briga Uhum. com o contexto, É, né? Então, antes de começar o seu posicionamento, pensa, o que, que eu vou mostrar? O que, que eu estou disposto a me abrir da minha vida? é, O que, que vai fortalecer a minha é. marca pessoal? Não, hoje em dia as pessoas precisam muito pensar nisso. Eu tenho visto essa mudança toda que aconteceu durante a pandemia. Eu acompanhei isso de perto por conta da questão de que antes da pandemia eu fazia ainda lá no Estadão as lives, ou melhor, as entrevistas no estúdio. E depois a gente foi para todo mundo para casa para fazer tudo online. Ah, Tudo em vídeo, não tem mais nada, ninguém está próximo. Muitas empresas ainda não voltaram, né, a ter esse trabalho presencial. E pelo que eu estudei, eu tenho acompanhado muito isso. Depois da pandemia, esse sistema vai continuar. A gente, sim. claro, vai ter o acompanhamento, né, o trabalho presencial, vai voltar ao normal, digamos, ou ao novo normal, como dizem, mas essa abertura de vídeos online, videoconferências, webinars, reuniões online, entrevistas online, vai continuar acontecendo. Isso gerou uma abertura para muitas pessoas que, por exemplo, não estão no mesmo lugar geográfico, né? Por exemplo, eu aqui Uhum. em São Paulo e você aí em Porto Alegre. Ou seja, Agora eu a tô em gente Santa Rosa. em Santa Rosa, é verdade. Mas isso que eu quero dizer, a gente pode se comunicar, a gente pode fazer esse evento aqui online onde estiver, mesmo se eu tivesse fora do país, enfim, isso que eu quero dizer. Sabe o Vai que vai abrir um acontecer? leque Sabe o que muito já aconteceu? grande. A galera percebeu que é mais econômico. Você É, não precisa viajar léguas, pegar avião, papapá, para uma reunião de meia hora. pois é, pois Porque é. todo mundo fazia antes, É, deu um clique. é, Gente, o mundo é, mudou de repente. Outra é. coisa que aconteceu. Sempre fiz francês na salinha, papapá, pegava o carro, ficava horas arrumando lugar para parar o carro. Aí tá, É. pandemia bombando, vai ter que ser online, tá. Agora, a professora virou e falou assim: não tem mais atendimento presencial. Porque eu vi que o rendimento dos alunos é o mesmo online e eu não preciso pagar o aluguel de uma sala e eu consigo Tá ainda vendo? baixar a minha Tá cidade. vendo? Para Exatamente. todo mundo. E eu, linda, maravilhosa, não preciso sair de casa, não preciso enfrentar trânsito. Melhor coisa, Tempo para melhor todo coisa. mundo, né? E ela aumentou É, a escalabilidade, porque ela atende pessoas de outros estados, países, que sabe? Porque exato, exato. então, gente, esse negócio do vídeo é babado contínuo, não tem Então, como. e é aí que tá, né, a questão. Aumentou, vai continuar, e não é por isso, ou melhor dizendo, é justamente por isso que as pessoas precisam estar prontas também. Assim como a gente vai para uma reunião de trabalho bem vestido, se prepara para o que vai falar, se prepara, né, com todos os acessórios, enfim, né, que a gente tem que trabalhar, como chegar, como se portar. Nas Sim, reuniões online também tem que ter isso. Então, claro. e muita gente não sabe a diferença disso ainda. É normal. Isso é algo É porque novo está para num todo momento de mundo. transição, né? A gente É está algo numa transição. novo. É algo É, totalmente novo. Então, por isso eu vejo que essa tem sido uma procura grande agora, nesse período. Muita gente procura por isso, porque quer aprender. Muita gente me pergunta, nossa, mas que roupa eu posso usar? Eu posso usar
uma blusa muito fechada, eu posso usar esse colar que eu gosto. Eu falo, olha, geralmente em televisão menos é mais, né? Eu não sou uma Uhum. especialista como você em consultoria de imagem, estilo, enfim, mas inclusive a gente, né, faz essa parceria, né, Rô, Sim. de colocar aí uma aula especial sua, enfim, mas eu oriento as pessoas isso porque tudo causa um certo ruído. Então, elas precisam Uhum. se preocupar. Por exemplo, uma das outras questões que a gente trabalha na mentoria é também a questão da maquiagem para os homens. Alguns homens falam, como assim, Fernanda, maquiagem? O que eu vou ter que fazer? Eu falo, gente, William Bonner, todos os Todo mundo tá apresentadores super homens maquiado. usam maquiagem. Claro que eles não vão passar uma sombra, assim que nem a gente, um batom, mas Sim. eles têm que tirar a oleosidade da pele, eles têm que cobrir aquela olheira ou alguma manchinha, alguma espinha ali que apareceu. Então é normal. E Asseio. eles Isso ficam reflete asseio. boquiabertos. E asseio comunica muita coisa. E a falta dele Sim, também. exatamente. Então é muito legal isso, assim, as pessoas, como eu falo, cada um tem uma demanda específica. Uns falam muito bem, porém não sabem se portar. Às vezes também, como você falou, na entrevista, você está fazendo uma entrevista comigo, só que ao invés de eu estar aqui posicionada, te ouvindo, conversando com você, eu tô assim, sabe? Aí parece que eu não estou Uhum. interessada. Isso acontece muito, a gente pode reparar em qualquer live. Quando tem mais de Uhum. um convidado, por exemplo, alguns costumam, enquanto um outro está falando, respondendo a pergunta do apresentador, do mediador, o outro fica numa postura um pouco ruim. Relaxada. E isso causa um Uhum. impacto imenso na imagem da pessoa. Fala, olha lá, que sem Tá afim de vontade ir que ele tá. embora. Tá a fim de ir embora, tá cansado, não aguenta chegar a vez dele para ele falar e também sair, enfim. Então, gente, Sim. é o que eu falo para os meus mentorados. Tomem muito cuidado com a postura de vocês, com tudo que vocês vão fazer diante da câmera. Não é brincadeira. A não ser que você não queira fazer o seu trabalho, né, o seu profissional ali diante da câmera, faça o que você tiver vontade, como quiser, aonde Uhum. quiser. Fora isso, se é algo profissional que você está fazendo, precisa ter esse cuidado, sim, sempre. É importantíssimo. É só entender, assim, quando a gente estava fora desse universo vídeo, né, distanciamento social, no trabalho presencial a gente tinha que ter esse cuidado, né? É manter, Sim, é manter. Nada mudou porque está na tela. é. Então, eu vejo muita reclamação, principalmente de professor, Ah, porque é? os alunos desligam a câmera e parece que eles estão falando para ninguém, ou então porque os alunos estão cansados, como estão em casa, esquecem que estão lidando com um professor em uma sala de aula, só que É. virtual. E aí, simplesmente acorda e vai ter aula. E vai sem E eles se vontade. sentem muito É, desrespeitados, desmoralizados. Porque eles estão ali para ensinar do mesmo jeito, é. né? E muitas câmeras desligadas. Então, gente, é entender que mesmo no papel, às vezes, de quem está recebendo o serviço, né? Eles estão, teoricamente, eles não estão trabalhando, né? Eles não têm um objetivo ali profissional, eles estão aprendendo. É. Se tá no vídeo, gente, tem que ter o mesmo respeito. As Sim, pessoas têm que te enxergar conexão visual. sim. É o A gente está ideal, né? nessa era e isso não vai voltar, não tem fim Não, mais. A gente não. precisa se adequar, se adaptar. Sim, sim. Eu acho que assim, ainda que a pessoa não queira aparecer, primeiro tem que ver a questão, se é uma reunião que você pode não aparecer, se é uma aula que você pode não aparecer, ok, porque muita gente ainda tem uma certa vergonha do vídeo, né? Tem aquela timidez e etc. Mas se você precisa aparecer, por exemplo, numa aula que a professora precisa lhe ver, etc., você tem que respeitar isso, você tem que se preparar e estar ali atento. Poxa, a gente tem que se adequar agora à nova realidade. Então, Sim, é um não dá caminho sem para, volta. não dá Total. para querer sair dessa. É a nova realidade, gente. Vamos ter que se adequar, não tem como, né, Rô? E o que eu ia te perguntar sobre essa questão da transição de carreira, Fê? É, Eu, assim, a gente vem de um mundo
é engessado, mas por necessidade. É. Por necessidade. Igual você falou, a menina estava contando a história, todo mundo só prestou atenção no anel dela. A gente não podia usar anelzão, porque senão ninguém ia prestar atenção na notícia, né? Então, que legal. Então, os comentários. Gente, se Nossa, vocês live tiverem tá alguma ótima. dúvida, escreve aqui, tá? Que legal, o pessoal gostando. Ficamos muito felizes, né, Rô? Por exemplo, se eu vou muito feliz, é a primeira vez que eu faço live esse horário. Então, primeira vez, eu sempre faço à noite, gente, depois que a Maia dorme. Então, agora eu não ela tá na podia escola, mais ela sai às 5h15. Então eu saio daqui e corro pra buscar ela. Vida louca, né? Eu tava atendendo, vim correndo pra cá, tomei um suco voando. Vamos, aí depois eu busco criança na escola, chego em casa, dou banho, dou janta. Ai, não é fácil. Assim. Não é fácil, e aí né? ponho pra dormir e vou trabalhar mais um pouco, porque eu tenho que planejar meus posts. É isso aí. Então... E você tá arrasando. Aliás, eu queria saber daquele curso que você falou que ia sair agora no final do ano. Vai mesmo? Eu acho que final do ano, já estamos no final do ano, né? Já. Quer dizer, acabou. Acabou, exatamente. Mas vai sair ainda nesses próximos dias ou não, Rô? Vai ser pro ano que vem. Diz? Oi? O meu curso, você diz? O seu curso. Não, ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Esse ano eu vou dar uma descansada agora. Que porque bom. Faltam, tipo, 2 semanas, né? Ano que vem. Mas tá, assim, tudo prontinho, sabe? Tudo preparado. Que bom. Nossa, é muita coisa, nossa. Mas aí você estava falando da transição de carreira, eu te cortei, desculpa. Não, mas aí a gente vai se cortando normal. A gente fala demais, né? Jornalista. E aí, Fê, eu quando fiz essa transição, como você observou, eu tive muita dificuldade para ser natural. Porque pra mim o tempo inteiro eu tava gravando. Falando primeiros coisas stories de que eu jornalismo. fazia, eu era a Roberta Marques, jornalista, papapá. E eu fui quebrando isso aos poucos, sabe? Mas na minha aparência também, na minha apresentação também. Essas questões não são muito desafiadoras para nós. Sim, verdade. A Milene, querida, a Milene acabou de fazer mentoria comigo. Um amor de pessoa. Uma amiga que eu ganhei. Que legal! Olha os comentários, que legais, gente. Poxa, obrigada. Muito legal. Olha. E aí, Fê, eu tive também que fazer repensar a minha aparência, porque eu fui observar que meu guarda-roupa só tinha roupa de repórter. Nossa, eu ainda tô um pouco nesse estilo. Menina, meu porque Deus como eu tinha que me vestir de segunda a sábado, incluindo feriados, como repórter, me sobrava alguns domingos para me vestir como Roberta. Então eu deletei. Eu só tinha roupa de repórter. Querida. Eu tenho muito blazer ainda e parei de usar, porque eu não me vejo com aqueles blazers assim, nem eu mais para fazer um atendimento. Nem eu mais. E eu comecei a me olhar e a falar, tá, e cadê eu? Quem sou? Qual é o meu estilo real? Aí eu fui fazer o curso de consultoria de imagem, fiz 2, porque eu achei que que não estava suficiente. E aí eu fui me repaginando aos poucos, porque também não dava para ir pro shopping, né? Não. Trocar todo o guarda-roupa, né? Não. Aí, não, isso aqui não me representa mais. Aí eu ia para um brechó e trocava por algo que já estava mais cara. Muito legal o brechó, muito legal. Boa ideia, hein? E eu fui fazendo esse movimento pensado aos poucos. E isso também foi constituindo a minha marca pessoal, porque no momento que eu comecei a trabalhar um perfil profissional para engajar, para comunicar a Roberta, eu tinha que já ter isso claro para mim. Né? Então, quando eu decidi fazer uma sessão de fotos, eu já tinha que estar com esse estilo aflorado. Exato. Porque como é que eu vou vender uma coisa sendo outra? Então, não, mas a transição de carreira traz muito isso. Não, mas eu já falei e reafirmo, assim, você é um exemplo para mim, você é um espelho para mim, porque não é verdade. Acho que quem aí está acompanhando e tem também esse pensamento em fazer essa transição, principalmente agora, repito, estou falando bastante de pandemia, porque eu acompanhei muitas histórias de gente que perdeu o emprego, enfim, decidiu mudar. Gente que quis sair do trabalho por vontade própria para fazer uma outra coisa. Então, não é algo fácil. Não é algo fácil. A gente precisa se reinventar. E se reinventar é algo
muito maior do que simplesmente falar, olha, tchau, assino aqui minha saída e vou começar algo novo. Não, É sair da zona de conforto. Você sai da sua zona de conforto, exatamente. E é como a gente está falando. Você tem que pensar em tudo isso como é o mundo atual, como é que está a área que você segue, o que você precisa saber, o que você precisa acompanhar. Obrigada, querida. Só um parênteses para não perder o comentário. Obrigada, querida. Um beijo para você. Fala, Fê. Não, então, imagina. É justamente isso. A gente Oi, precisa. Tom. Olha ali quem tá ali, ó. O Tom Tom. Bueno. Olha, Tom Bueno. Colega de profissão, querido. Que maravilha, Obrigada. hein? Olha. Então, e algo assim muito, muito difícil, eu posso dizer, desafiador. Muito, Não gosto de muito. falar difícil. Eu Desafiador. quando eu decidi que eu ia mudar, eu fiquei um ano decidindo. Eu lembro, você me falou, Querido Tom. Tá vendo? Mais um seguindo seus passos, mim, Tom, né? Ele e a Lorena e a Meli, queridos, amo demais eles. Morro de saudade, morro. É o que eu mais tenho saudade são dos amigos, das pessoas. Era uma turma muito boa, né, lá na Record. Nossa, e aí eu fiquei um ano para decidir. Um ano maturando aqui, sabe? Aí eu decidi, eu voltava atrás e não, porque assim, ai meu Deus, como é que eu vou pagar as contas sem salário no fim do mês? Ai meu Deus do céu, será que eu sou competente o bastante para ganhar dinheiro sem estar vinculada a Passa isso na cabeça. Será que as pessoas vão confiar em mim? Nossa, a gente pira, né? Porque, poxa, desde que eu nasci eu vejo... É mesmo, Tom, 3 anos. E Tom, aí arrisca, Tom. Vai nessa, porque olha, realmente acho que passa isso na cabeça de todo mundo. Passa essas dúvidas, essa série de perguntas, de indagações, de críticas, medos, mas assim, quando você enxerga de fato que as Sabe pessoas... a relação que eu faço? Pensa num relacionamento, tá? Um relacionamento namorado. Tá ruim o trem. Mas você não consegue terminar, porque você mesmo fica sozinha. Aí ninguém mais vai me amar como ele. Ai, meu Deus do céu. Aí no dia que você consegue terminar, e você vai para uma festa e vê que o mundo é vasto e que tem um planeta para ser desbravado, você fala, meu Deus, por que eu demorei tanto para terminar? E aí foi Exato. Tá? Mas eu tenho que ter sentido, exatamente. Eu pensei em qual seria o meu próximo passo. Eu estudei para ter o meu próximo passo. Eu fiz vários cursos. Eu me preparei de todas as formas. Financeiramente, emocionalmente e esqueci a outra palavra. Espiritualmente, não seria? E intelectualmente. Intelectualmente, sim. Me preparei de todas as maneiras, né? Porque já era algo muito difícil, então eu tinha que estar preparada. E aí, quando eu dei o passo, e o retorno não vem de uma hora para outra. Por isso que você tem que estar preparado também financeiramente. Então, o retorno não vem. Até você criar autoridade, as pessoas confiarem em você e falar, não, essa pessoa sabe, vou nela. Até você ter uma rede social que tem algum número de seguidores, tal, leva um tempo. Mas a convicção que foi fortalecida durante um ano, ela que me sustentava, né? Então, e foi aquilo, eu terminei um relacionamento que não estava bom. Não estava bom. Eu amo ser jornalista, nunca vou deixar de ser. Depois que deixei a TV, já fiz vários trabalhos como jornalista, assessoria de comunicação. Minha amiga querida. Já fiz assessoria, media training, escrevo textos para sites, sabe? Eu vou fazendo, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de escrever, amo escrever, né? Estava no dia que bom, Tom, a gente está ajudando muito o Tom. Tom, vamos fazer uma reunião depois dessa live juntos, nós 3, né? Isso. Vamos fazer uma sessão aqui, conversar muito. E aí, como eu não estava feliz naquele relacionamento, aquilo estava acabando com a minha energia e com a minha saúde. Às vezes eu achava que eu tava até com crise de pânico. Quando eu tava, tipo assim, achando que tava indo embora pra casa, eu tocava no telefone, volta porque caiu uma marquise. Aí eu começava a tremer, sabe? Quem é que tá linda, H? Eu ou a Roberta ou as duas? É você. Não,
Eu acho que é a Roberta. Eu sou fã da Roberta, gente. Eu Ai, falo mil vezes porque ela é meu espelho. Ela é, pra mim, querida. uma mulher linda, Não, linda, ganhei linda. Em meu todos os dia, gente. sentidos. Ganhei meu Não, dia. você erra, você sabe disso. Eu já te falo isso há muito tempo. As duas. Fala. As duas, viu só? Obrigada, Aparecida. Obrigada, meninas. E Obrigada, gente. aí, a gente. Eu me redescobri, sabe? E não é fácil. Tem dia que é mais Não. difícil, tem dia que eu acordo, ai meu Deus, não tá acabando, sabe? É, é. Agora mesmo no fim do ano, assim, né, daquela. Foi um ano muito difícil. Sim. Porque assim, eu já vinha de uma repaginação, aí começou a pandemia, eu tive que me repaginar na repaginação, entendeu? Pois é. Eu já peguei no meio do caminho, então eu não precisei me repaginar ainda. Eu tô na Eu me primeira repaginei versão, em por cima da enquanto. repaginação. Então foi um ano muito complicado, mas assim, o saldo é muito positivo. E Sim, sempre que a gente se reinventa, a gente sai mais forte, a gente sai melhor. sim, sem dúvida. É o que eu falo, Sempre. pode parecer clichê, pode parecer o que for, mas toda mudança é pro nosso bem. É. Eu tenho essa certeza comigo sempre, sempre, assim. Porque se você parar e olhar para trás, vê o que mudou, né, na sua vida. O que você tinha, como que você se comportava, como é que era tudo e como é que é hoje. Pode reparar que é para melhor. Às vezes a gente passa momentos difíceis, mas é porque a gente precisa aprender alguma coisa. A gente precisa enxergar algo de forma diferente. Então eu sempre faço questão, em qualquer momento difícil da minha vida, eu faço questão, por que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender? Então, assim, foram inúmeros. Eu também fiquei nessa dúvida muito tempo. Quando o próprio jornalismo, eu tava na Rede Globo trabalhando e eu precisava já ter um pouco mais de descontração, porque o jornalismo já mudou, né? Uhum. E a gente é daquela época que ainda tinha aquele. Quando fazia passagem, né? Que é a hora que o jornalista aparece, para quem não sabe, a gente fazia aquela passagem parada, dura, ali não fazia nenhuma interação com nada nem ninguém. De uns tempos para cá, isso mudou completamente. Então, Sim. quando comecei a fazer isso também, foi dificílimo para mim. E eu ouvi essa frase, Fernanda, às vezes a gente precisa se desconstruir para se reconstruir de novo. Então, Uhum. isso me marcou muito. Isso me marcou muito. E eu enxergo agora essa minha atual fase também dessa forma, como um momento de desconstrução e reconstrução. Eu ainda Mais estou sólida ainda. mais sólida ainda e fazendo de fato algo que eu sei que eu tenho experiência, que eu tenho conhecimento, que eu gosto muito de fazer. E modéstia à parte em casa. Gente, eu adoro ficar em casa, eu sou muito Eu caseira, então eu tô também. amando. Eu tô amando, Rô, amando trabalhar de Sim. casa. E o que eu percebo também é que quando a gente vence uma grande dificuldade, algo que a gente resistia muito a enfrentar, a Uhum. primeira vez que você enfrenta e vence, ela pode ser traumática, né? Porque o negócio teve que parir ali. Aí a segunda já vai. Aí quando você vê, aquilo já não é mais uma dificuldade. Exato, Você fala, exato. nossa, isso era difícil para mim. Vou dar um exemplo. A primeira vez que eu fiz live É. foi no ano passado, no início do ano passado, né? Vai completar aí 2 anos. E Uhum. eu tava cansada de fazer entrada ao vivo em TV. Eu tava cansada de apresentar jornal ao vivo. Mas eu nunca tinha feito uma live no Instagram. E É, eu estava muito nervosa. Eu tava com medo de ninguém entrar, de falar pro vento. Porque falar pra TV, gente, você não sabe quem tá do outro lado. é, Eu não tenho ali 5 pessoas me assistindo. Eu não tenho essa. E pouco me importa. Agora, fico o tempo inteiro aqui esse númerozinho te pressionando. E eu tinha na minha cabeça obrigação hoje. Como eu deixo as minhas lives no IGTV, a gente não tem noção, a gente não tem dimensão da quantidade de pessoas que serão impactadas. é, Então, não me importa se tem 0, eu vou falar da mesma forma. Porque em algum é, momento alguém vai aproveitar esse conteúdo. sim. Eu acredito que vai chegar na pessoa certa, que precisa ouvir aquilo na hora Sim, certa. sim, E às vezes sem não é o dúvida. momento exato que eu tô falando, a quinta-feira às 9 da noite. E Exatamente, nem todo mundo exatamente. tem a disponibilidade de estar ali plantado ou me ouvindo às quintas-feiras às 9 da noite, né? É, Então, eu justamente. entendo isso. Mas eu tava muito nervosa aquele dia. Eu trabalhei nervosa. E foi É, um dia que eu tive que fazer uma pauta, gente, na região metropolitana, assim, na Conchinchina.
longe pra caramba. E eu falei pra minha equipe, falei, gente, eu tenho uma live hoje, papapá, lá, meu Deus do céu. E aí, a minha equipe, todo mundo trabalhando em conjunto, sabe, pra gente conseguir voltar no horário, todo mundo me ajudando, tal. E aí, na hora que eu fui pra casa, assim, eu tremia no volante, né? Meu cinegrafista me deu um abraço e falei assim, vai lá fazer sua Com live. sorte, arrasa. Não, dá um Se fosse pra nervoso apresentar mesmo. 1 hora de jornal, tudo bem. Mas pra fazer live, eu tava super... Menina, entrei na live, o tema era elegância muito além da vestimenta. Eu Ah, falava sobre o que é ser elegante, que não é exatamente o que se veste, né? Mas muito mais como se comporta. E sim, sem dúvida. aí, fiz a live, comecei muito nervosa, sabe? Travada, mas foi. A segunda, já não fiquei tão tensa. Tá vendo? E foi. Hoje, eu tava trabalhando igual uma louca até 3h30, entrei pra fazer a live, daqui eu vou... Faz parte do meu dia. Já é normal, tá vendo? Pois é, pois Porque é. eu fiz. Se eu Praticou. paralisar diante do medo, o medo me vence e para Exatamente, sempre eu vou ter medo exatamente, daquilo. exatamente. Que nem aconteceu ontem uma situação também nova pra mim. Que, por exemplo, para muitas pessoas deve ser normal, tranquilo. Para mim, não. Eu fui fazer uma sessão de fotos também para colocar nas minhas redes sociais, no meu Sim, site, enfim, meu trabalho, né? E, super menina, importante isso. Roberta do céu, eu fiquei assim morrendo de vergonha, gente. Eu não sirvo para ser modelo, não sirvo para posar para foto, não sirvo para isso. É algo muito novo. Por exemplo, é como se viesse alguém com medo de gravar aqui, falar diante das câmeras, sou eu para fazer foto. Gente, Uhum. eu morria de vergonha, Roberta, você não tem ideia. Não, E aí era fotógrafo homem ou mulher? não, era uma mulher, a Angélica. Uhum. Aliás, ela é uma fotógrafa assim maravilhosa. Já fez aí outros trabalhos para mim. E eu, só que Isso assim, mesmo, era, né, Josi. numa loja ali, eu tava, sabe, muito tensa. Fernanda, senta assim, faz essa pose. Eu não sirvo para isso. Eu acho que eu tenho que fazer natural, sabe? Eu não sirvo. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então, é Mas isso. mas você vai saber, se você fosse se você precisasse fazer sessão de foto todos os dias, ia chegar É. 1 hora, igual esses Eu ia me modelos. adaptar, né? Chega uma hora que você começa a dar, É. sabe? E eu fiz já 2 sessões. Uma É. eu fiz logo que eu comecei o meu perfil, fotos engessadas, sabe? Duras, a Roberta assim, achando que ainda é repórter, com o braço Aquela pose, cruzado. né, assim, de meio de É, lado, tá? sim. Tipo assim. Eu olho aqui e falei, meu pai eterno, onde eu estava com a minha cabeça? Aí a última que eu fiz, e foi com um fotógrafo homem. Ótimo fotógrafo, mas eu me senti menos à vontade, porque eu tinha que fazer muita troca de roupa. A Ah, última sessão que eu fiz tem 2, 3 meses, foi aqui em Santa Rosa, com uma fotógrafa, mulher, muito boa também. E eu fiquei muito mais à vontade, por é. ser mulher, me ajudou. E, e assim, eu me dei uma tacinha de vinho antes, para me soltar. Olha, se eu tivesse falado contigo antes, eu teria feito isso. Ajuda demais. E aí eu consegui fazer fotos naturais, porque é isso que as pessoas querem ver. Você. Ninguém quer me Exato. ver assim. É, é. Quer me ver E, fazendo o que e- eu faço no meu dia a dia, que é no meu computador, exato. trabalhando com a minha filha na minha cabeça, entendeu? É, e, Atendendo, vivendo. exatamente, exatamente. E é isso que eu ia falar, Rô. Foi nessa hora que eu falei para elas assim, foi ela e uma outra amiga que também é consultora de imagem e estilo, que eu falei para elas, gente, não posso fazer as fotos assim sem ser assim muito posada. Eu não posso, já que eu trouxe aqui meu computador, enfim, que eu tinha vindo Isso! feito um atendimento, eu tinha, enfim, acessórios, e na loja tinha isso também. A gente não pode começar a conversar. E aí começou a dar certo dessa forma, Isso porque aí. a fotógrafa ia tirando as fotos enquanto eu conversava ali com a minha amiga Raquel, que é E ia consultora, a pegando a Raquel. naturalidade. Ia pegando a naturalidade de como eu faço, como até a gente brincou bastante. Foi aí que eu consegui me soltar, porque se não fosse isso, Roberto do E céu, aí acho eu que só uma tacinha registrei de o meu vinho, ambiente de de trabalho. champanhe. Aí eu falei, quer saber? É, Adoro essa cafeteria que tem aqui na frente da minha casa. Vamos lá é, também, sabe? Aí ela virou pra mim, Roberta, sua sala é muito pequena, tô sem amplitude. Vamos numa loja de móveis aqui perto? Falei, é, vambora. é.
Eu tô tão acostumada a chegar nas lojas e falar assim, olha só, eu posso gravar? Tipo, né? Não tá marcado não, mas eu preciso gravar aqui. É, Que a gente chegou na loja e falou, olha só, a gente pode tirar umas fotos aqui. Gente, o não eu já tenho, né? O não eu já é, tenho. E o pessoal foi super é. tranquilo, adoraram, foi muito bom. E o resultado Que ficou legal. ótimo. Ficou Porque a mesmo, eu naturalidade. vi. Eu vi, eu Então, você vai vi. ver que na próxima que você vai fazer daqui a um tempo de novo, É, tem que você já vai renovar, estar né? mais engajada, porque é assim, você vai Renovar e tendo. o. É, ai, nem me fala, isso é difícil. Então, assim, acho que essa é a ideia, né? Mostrar isso, gente. Não... eu pensei isso, como eu ensino para os meus mentorados, eu pensei em passar esse recado para mim mesma. Fernanda, não se cobre tanto. Se não ficar legal na primeira vez, tudo bem. Sabe, você não é uma especialista nisso, você não precisa querer ser perfeita, né? Aliás, né, a imperfeição existe e Faz a gente parte. deve viver assim, porque senão você fica maluca. Então, É. sabe, é, E é assim, Fê, as interessantíssimo. pessoas se cobram muita perfeição. Muito. Agora, a gente. Por que a gente tem que fazer um vídeo perfeito? Para e pensa. Por quê? Da onde isso, Não, gente? A gente é não humano, tem. é na É, imperfeição que a gente se reconhece, que a gente, exato. né? Então, se às vezes eu tô fazendo story e aí a Maia grita, eu não vou interromper o story, eu vou seguir, porque ela vai É gritar de novo, normal. de novo, de novo, e a minha vida É, é essa. exato, exato. E eu acho que a gente tem que parar de criticar o outro para não ter Sim, medo de ser criticado. Então, em sim. algum momento, eu olhei para o vídeo de alguém e falei, nossa, tá passando vergonha essa pessoa, não sei, tá horrível. Não falei, eu não preciso nem verbalizar, mas só de pensar isso, eu já estou me colocando numa posição que eu nunca vou gravar, porque eu não vou querer que alguém faça É, comentário que eu é, acabei de fazer em exato, relação, exato. sabe? É bem profundo Exatamente. isso. Então, assim, é Exatamente. parar de ter essa crítica exigente. Quando eu vejo, sério, quando eu vejo uma story de alguém que não grava bem, mas está se esforçando, eu falo que bacana. Que É, bacana. isso é demais, isso é A pessoa demais. tá se superando, mas tá Não, fazendo. e sabe o que eu acho interessante? Não sei se acontece com você no seu trabalho também, mas eu recebo ainda, eu deixo essa abertura, né, para os meus mentorados e eles me mandam os vídeos. Fê, olha isso, antes de postar, alguns ainda talvez, não sei se é insegurança, mas eles gostam que eu dê uma olhada. E eu acho tão Sim, bacana isso, assim, eles treinando para isso, sabe? Porque é o profissional deles, é um novo trabalho deles, é uma nova sim. maneira, é a publicidade, né? Agora durante a pandemia, enfim, é uma maneira nova. Então eles mandam, pedem as dicas, veem o que eu querem saber o que eu acho. É muito, muito bacana isso. Eu acho demais, assim, eu gosto E muito. o melhor é ver a evolução, né? Nossa, incrível. E é É ver a sempre assim, evolução. é como eu falo, não queira ser perfeito, não queira fazer tudo certinho, improvise, seja natural, seja você, sabe? Crie a sua marca. Como eles falam, então você fala que para os homens tem que pôr uma maquiagem, então quer dizer que para gravar vídeo eu tenho que usar uma roupa mais fechada, uma roupa mais séria? Não, não. E aí acho que você pode falar isso, né? Porque Uhum. se você não, as pessoas não podem perder a naturalidade delas, o jeito de ser delas, não é? Sim, Como claro que você tem que se adequar, né, ao isso. contexto. Se você está numa É, reunião social, por exemplo, você ia pegar um avião para ir numa assinatura de contrato em tal cidade. Você iria externo? Tá. Essa mesma assinatura vai ser online? É importante você é, estar, sim, de acordo com o que o ambiente pede. A gente tem que ter bom senso. Agora, exato. você vai fazer uma live. A gente está arrumadinha. Porque É, eu em respeito a quem está assistindo, porque eu quero me sentir bem, em respeito a você, sim, sim. mas eu não tô vestida para um casamento, né? Eu tenho Não, que não ter tem, mas noção. Noção. não. Eu fiz uma maquiagem leve, né? É, Eu coloquei uma blusinha e tal, mas assim, é. eu tô eu. Eu E tô Rô, eu. fala a verdade, como é bom ó, poder, né, usar uma manguinha bufante que você vai Ai, é tudo vai de que não bom. vai que não vão falar, não, mas jornalista não pode, a gente não podia usar nada disso, né, que Ai, destacasse nem mais. Como é estampa. bom poder usar Imagina se uma eu chego unha para trabalhar com esse colar. colorida. Passa Esse no RH. colar, Roberta do céu, imagina, nunca, nunca. Passa no RH e não aparece aqui nunca. Nossa, como é diferente, como é bom isso, né? E essa é a ideia, tá vendo? Então, assim, a gente tem
a gente está aqui mostrando a nossa naturalidade. Eu, Fernanda, estou hoje fazendo a mentoria de vídeos, ensinando a gravar, falar bem, se portar diante das câmeras. Você, como mentora, né, de branding pessoal, enfim, tem a sua marca. Não é porque você está fazendo um trabalho desse estilo que você tem que ser do padrão X, Y, Z. Não! É você, Roberta, é o seu jeito de ser. A gente tem que aliar. Engraçado que eu falei isso hoje, mas sim, a gente tem claro. que aliar o nosso estilo pessoal ao que o ambiente pede. Não dá para ser só um e só outro. As duas coisas precisam caminhar juntas, porque senão elas não se sustentam. Sim. Se eu fingir que eu sou uma coisa, tanto quando eu tinha que me vestir de repórter, eu adicionava elementos para minha roupa, para minha aparência, que tinham toques de Roberta. Eu não podia usar um acessório assim. Mas eu colocava uma pulseirinha com brilho, eu colocava um brinco pequeno, mas que tivesse alguma informação, né? Meu sapato costumava ter alguma fivelinha, porque essa é a Roberta. Porque se eu ficasse totalmente engessada, repórter, sabe, perde a minha essência. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu me predispus a trabalhar naquele ambiente profissional, eu tenho que me adaptar. Senão, tchau. Se for agredir muito a minha essência, tchau. Então, isso que eu tinha que... A gente tem como associar as duas coisas. Isso que eu queria te perguntar também, porque muitos dos meus mentorados têm essa dúvida, assim, de como se vestir para gravar. Você teria alguma forma, assim, alguma informação, alguma explicação para que a pessoa possa se encontrar, para poder se vestir de acordo com o que ela está ali vendendo, oferecendo, enfim, com o jeito dela de ser? Depende muito do nicho, né, Fê? Depende muito do nicho da pessoa. Mas a gente precisa, sim, se apresentar de uma maneira coerente com o nosso nicho. É só você imaginar, por exemplo, uma dentista, né, que trabalha ali de jaleco e tal. Se algum dia você for numa dentista e ela tá vestida como eu tô, sabe como briga, assim? Briga, é padrão, tá, o jaleco, mas eu posso... Outros contextos que você espera que o profissional esteja com uma determinada postura na vestimenta. E quando não corresponde, você interpreta automaticamente que o profissionalismo dele deixa a desejar. Pode nem ser verdade, tá? Mas se a pessoa não se apresenta de acordo, você, na mesma hora, fala assim... ele não é tão bom. Não vou confiar tanto. Exatamente isso que eu passo para eles. Uma segunda opinião, sabe? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. Não dá para falar assim, eu sou mais eu sou autêntica, eu confio no meu taco, as pessoas que têm que gostar de mim, senão tudo bem. Não é bem assim. Claro, a gente pode tudo, desde que esteja sabendo que vai arcar com as consequências dessa escolha, né? Assim como eu falo para eles... o Joalisson lá, querido Joalisson, um abraço para você. Eu falo para eles a questão dos cacuetes, né? Quando a gente fala né, ou quando tá parado pensando assim no que vai falar e fica tem pequenas coisinhas na comunicação que são muito denotam insegurança. Exatamente. Como que você vai apresentar o produto para alguém e no final você fala né? Não domina. Como assim, né? Você não domina o que você está falando? Como assim? Eu preciso da sua confirmação para algo que eu deveria te confirmar. Você está invertendo. Exato. É tudo muito sutil, mas o cérebro capta em milésimos de segundos. Outro exemplo, para mim, né? Consultora de imagem. Eu sou uma consultora de imagem. Eu vou chegar na casa de uma cliente vestida toda de preto. Ou então, sabe? Não. A pessoa, querendo ou não, ela espera que uma consultora de imagem já a inspire em algum momento. Estilosa, exatamente. Então, assim, claro que eu não sou a pessoa, eu sou clássica. Eu tenho um estilo um pouco clássico, meio elegante, mas eu não sou uma pessoa que fica usando demais. Se precisar, sei. Mas não é da minha natureza. Então, mas eu tenho que estar bem. Sim, eu tenho que claro. estar bem dentro do meu estilo. Sim. Porque senão a pessoa vai olhar e vai falar assim, essa é a consultora? Ela vai me ensinar o quê mesmo? Se nem ela tá se vestindo direito. Pois é. Sabe? Não. Então, você deu 5 horas, gata. Já falamos 5 horas. Falamos demais, já passou. Eu tenho que buscar a Maia na escola. Vai, Rô. Nossa Senhora.
Não, foi ótimo. Olha, a gente Também ficaria aqui amei. um tempão ainda falando, né? Um Rô, Feliz Natal para obrigada. você, para sua família, tá? Para você também, para Deus você abençoe também. vocês. E que Deus Nós. abençoe a sua transição de carreira, que ano que Amém, vem vai ser amém. maravilhoso, Obrigada. cheio de Se Deus quiser. bênçãos e de ainda mais conquistas, Se Deus quiser. Estou muito tá? contente, muito feliz e confiante, Rô. Obrigada. Obrigada também a todo mundo que passou aqui, aí fez todos esses elogios aí pra gente. Vocês que nos Isso, motivam, né, Rô? São essas pessoas. verdade. Conta comigo, tá, Fê? Você também, Rô. Beijo enorme. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo.